A gente, no final, a gente te deixa ali falando um tempo, né? Passando todo o teu conhecimento. No final, a gente abre para algumas perguntinhas, tá? Aí eu administro isso para ti aqui, para tu ficar mais tranquila. Uhum. Porque tem dias que elas estão super tímidas, tem dias que é o meu Deus do céu, todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Eu tô aqui para tirar a timidez delas, então hoje quero ver todo mundo falando, hein? É minha missão essa, vocês não me deixam passar vergonha. Isso aí. Deixa eu abrir aqui para ver se as pessoas já vão entrando sem eu ter que admitir aqui quem entra. Gurias, quem vai entrando, vão colocando, por favor, o seu nome completo e o nome da educadora, que daí as gurias vão conseguindo acompanhar ali e dar presença para vocês. Outra coisa que acontece também, Elaine, a gente pensa, não sei se tu pode pensar ou se a gente elabora juntas, uma palavra-chave lá mais para o fim da mentoria, para a gente controlar a presença delas. Então, quem assistiu vai ficar sabendo essa palavra, lógico. Uhum. E aí depois elas vão dizer essas palavras para as educadoras. Tá, tem que ser uma palavra só ou pode ser uma frase? Pode ser uma frase, uma palavra, alguma reflexão. Tá. Semana passada, acho que foi a mentoria da Suzana, e a Suzana fez um teste com a gente, e aí a resposta desse teste era a presença. Então, legal. Cada pessoa vai ali de um jeito. Hoje vamos ter nuvem de palavras, Flavinha? Tá. A Flavinha, no final da aula, também coloca um link para cada mulher colocar ali alguma palavra do que achou dessa mentoria. Então, a gente faz a nuvem de palavras, essa nuvem também vai lá para o nosso Instagram e a gente pode compartilhar contigo também. Por favor, compartilhe. Gurias, essa é a Elane Guarnieri também, ela já vai se apresentar e ela não vai só dar uma mentoria para a gente, ela vai dar duas, porque essa mulher estava muito afim, ela mandou e-mails pedindo para participar e nos ajudar de alguma forma. E ela veio com muitas opções de título. Eu falei, só um pouquinho, que ela tem tanto conhecimento que a gente não vai pegar para uma coisa, não. Vamos pegar para mais. Isso mesmo. 200 anos, né? Então, aí a gente tem bastante experiência. Eu vou te falar aquela frase horrorosa, disfarçada de elogio. Nem parece que tu tem essa idade, 200 anos de trabalho. Eu tenho, na verdade, de idade eu tenho 51. Mas de experiência, 200 anos já. Ah, com certeza. Se colocar bem certinho na calculadora, dá até mais. Elaine, quarta-feira que vem é a minha mentoria. Que legal, sobre o que é a sua? A minha mentoria é sobre relacionamentos e networking, da importância de a gente observar os relacionamentos que temos na família, que temos na nossa convivência, e também da importância de a gente ter bons relacionamentos no âmbito de trabalho, né? Com certeza. Nossa, tem muita gente que às vezes não é nem por maldade, mas acaba derrubando a gente, né? A gente às vezes está tão empolgado com uma coisa, a pessoa vem e fala uma frase, a gente já... Por isso tem que estar de olho, né? Exatamente. Eu até vou ensinar um exercício, já está contando meu segredo aqui, mas eu vou fazer um spoiler. Um spoiler. Vou fazer um exercício com ela no final, que é da âncora e do balão. Para ver quem nos puxa para baixo e quem nos puxa para cima. É isso mesmo, a gente tem que estar muito atenta, né? A palavra bonita do momento agora é mindfulness, né? A gente estar presente, a gente estar atento a tudo que acontece com a gente, né? Saber quem somos e o que queremos. Porque infelizmente, eu passei por uma relação abusiva, e aí um dia ele falou assim para mim, quando eu já estava quase me curando: você está esperando eu dizer que você está bonita? Eu falei, não. Eu sei que eu tô bonita. Tem um espelho imenso aqui em casa. Então, assim, mas isso foi quando eu já estava me curando, né, gente? Mas antes foi mais pesada a história. Quantos anos ouvindo coisas bem pesadas, né, Elaine? Então, exatamente. Isso também vai ser falado na minha mentoria. Uhum. E olha que a Elaine já veio com um spoiler da minha mentoria e uma coisa que aconteceu semana passada. Semana passada a gente teve uma aula de mindfulness. Olha que legal. Para se conectar com o momento presente também, para entender, né, o que é que está acontecendo e a gente ter mais atenção no momento de agora.
Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com a gente, olhar para a gente, né? Porque às vezes a gente vai só no automático, só fazendo as coisas, apagando o incêndio aqui, ajudando o outro ali, a irmã precisa de não sei o que, você vai, o filho precisa, o marido, a prima, a tia, a avó. A hora que você olha para você, você está desesperada, porque você já ajudou tanta gente, você está tão cansada, e às vezes acontece de você não achar uma pessoa para te ajudar, né? É claro que a gente não faz querendo algo em troca, a gente faz, porque a gente tem coração e que a gente quer melhorar a vida das pessoas também. Mas às vezes a gente precisa falar não, né? Olha, infelizmente eu não vou poder ir. E aquela pessoa que fala sim sempre, quando ela fala não, a primeira coisa que vão falar dela, o que aconteceu com você? Nossa! Só que a pessoa, depois lá na frente, a pessoa vai entender que, na verdade, a gente está se protegendo e a gente está cuidando da gente, né? Porque senão a gente ajuda todo mundo, depois a gente vira um caco de vidro jogado no chão pisado. Ô, Flavinha, essa moça eu acho que já fez a jornada, hein? Ela não está começando agora. Está falando a nossa língua. A Elaine também está fazendo a jornada, viu, gurias? Ela também está inscrita aí. Uhum. Ela entrou em contato com a Suzana primeiro, né, Elaine? E aí a Suzana pediu para incluí-la, e aí que ela entrou em contato também para ser nossa mentora. Então, eu vou deixar tu te apresentar e começar a tua aula. Então, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao Instituto, a nossa jornada de 2025, né? E, gurias, vão entrando, fechando o microfone aí, por favor, para não atrapalhar a aula, e lá no final a gente daí deixa para aqueles minutinhos para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Beijos de luz! Vamos lá, então, gente. Estou muito feliz de estar aqui, contar só um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, né? Eu vi uma entrevista da Suzana num podcast, falando do trabalho dela como roteirista também, e de estar em Los Angeles, e eu tenho um sonho de morar em Los Angeles ainda, estou me organizando para isso. Eu sou jornalista de formação, também tenho uma graduação em Ciência da Felicidade e uma em Gestão de TI. O que tem a ver TI? Eu queria desenvolver meu cérebro do outro lado. Eu trabalho com comunicação desde 1994, muitas de vocês não tinham nem nascido ainda, mas eu já estava lá trabalhando. Venho de uma família de 3 filhas, pai, mãe, meu pai pedreiro, então foi muito difícil conseguir estudar também. Minha mãe passou fome na infância, então ela dizia que pobre não fazia faculdade, que pobre não precisava estudar, porque ela não acreditava que podia dar certo. E eu passei numa faculdade particular, porque eu não tive dinheiro para fazer cursinho. Então eu fiz magistério noturno, aí eu emprestava a apostila dos meus amigos que estudavam em escolas particulares, e eu trabalhava, aí eu fiquei estudando em casa também, e aí, olha que interessante, eu prestei artes cênicas na USP, artes cênicas na Unicamp e jornalismo na PUC de Campinas. Eu sou de Mojimirim, ali pertinho de Campinas. E aí passei aonde? Na particular, né? E aí minha mãe falou assim, não vai dar para fazer. Eu tinha dinheiro para pagar a matrícula e para pagar a primeira, talvez uma parte da segunda mensalidade, porque a PUC é meio cara mesmo, né? E aí minha mãe falou, não, você não vai conseguir. Eu falei, não, vou conseguir sim, como não? Não, filha, a gente não tem dinheiro para te ajudar e eu tenho medo que depois você não consiga, você entre em depressão. Não é que a minha mãezinha não queria que eu fosse feliz, sabe? Mas ela tinha muito medo, porque a família dela tinha muitos casos de pessoas com doenças mentais também, transtornos mentais. Então, ela achava assim, que eu ia querer muito, não ia dar certo, e eu ia entrar em depressão. Na cabeça dela funcionava assim, porque ela passou fome, viveu uma vida muito difícil, sabe? Quando ela era jovem. Então, ela não acreditava em coisas boas, que poderia dar certo, sabe? E aí, todo dia, durante 2 anos, ela falava na minha cabeça, filha, desiste. Eu dizia, não, mãe, eu vou conseguir, vou trabalhar na Globo. E ela falava assim, você é muito sonhadora. Muito sonhadora. Eu tenho medo de você acordar e você ter uma doença. E aí, assim, eu trabalhava o dia todo em Mojimirim, pegava um ônibus fretado para ir para Campinas, estudava, meia-noite voltava, comia uma bacia de salada, porque não dava tempo de jantar, comia uma bacia de salada na volta, e adoro alface desde sempre, segundo meu pai, um dia eu vou ficar verde, e aí eu ia dormir,
para no outro dia, 6 horas, já tá também na pegada. Ia trabalhar de bike, voltava para almoçar de bike, Mogi é pequena, mas dava uns 2 quilômetros, para não gastar, na época não tinha vale transporte, né? Então, ia de bike, voltava para o trabalho de bike e voltava para casa. Aí tomava um banho, às vezes catava um pão, pegava o ônibus fretado e tinha um Campinas, 60 quilômetros mais ou menos. E aí os 2 primeiros anos foi isso. Todo dia eu chorava na hora do almoço, porque ela falava, para, filha, você não vai dar conta, você vai ficar doente. Eu dizia, eu vou. E aí meu pai falava, se você acha que você consegue, então vai, segue em frente. E eu falava, eu não sei como, pai, mas eu vou. E segui em frente. Depois que eu estava há 2 anos e meio fazendo a faculdade, assim, eu pagava uma mensalidade, daí juntava dinheiro, ficava uns 2, 3 meses sem pagar, daí pagava outra, aí continuava trabalhando e eu juntando dinheiro. E aí, depois de 2 anos e meio, eu consegui o que hoje é chamado de FIES, né? Que na época chamava crédito educativo. Aí o governo, na época, custeava 60% do valor, eu pagava 40%, e aí depois que eu me formei, eu paguei esse valor, né, de volta para o governo, para o projeto. E aí, no dia da minha formatura, foi aquela alegria, tudo, né? Todo mundo chorando, ó, conseguiu, tal. Aí demorou um tempinho para eu conseguir meu sonho de trabalhar na Globo. Trabalhei na Band, na Record, mas aí um dia deu certo, né? Na época eu dizia assim, ai, nunca chega minha vez de trabalhar na Globo. Sabe quanto tempo demorou esse nunca chega? 2 anos, olha que curtinho, olhando hoje, né? Mas na época eu era jovenzinha, tal, ansiosa, e aí deu certo. Eu trabalhei 16 anos numa afiliada da TV Globo aqui, em Maringá, no Paraná, 11 anos como repórter e 5 anos como apresentadora do telejornal de maior sucesso da casa. Na época, a gente conseguia 50 pontos de Ibope. 50 pontos de Ibope é final de Avenida Brasil, a novela que deu maior sucesso. Aqui a gente era muito forte, sabe? E até hoje o povo, às vezes, me olha na rua e fala, você saiu da TV? Eu falo, faz tempo. Mas eles ainda acham que eu estou lá. E quando eu comecei, 5 anos depois que eu comecei a trabalhar na TV, na Globo, né, na afiliada da TV Globo, minha mãe teve câncer de mama. E aí ela foi tratada na Unicamp, em Campinas, e eu fui lá para visitá-la, né? Ela tinha feito uma cirurgia, removido um quadrante e tal. E esse foi um dos momentos mais fortes da minha vida, porque a hora que eu entrei, ela estava numa ala de café da manhã, assim, das mulheres, né, da oncologia. A hora que eu cheguei, ela falou assim, gente, a minha filha, ela é repórter da Globo, com todo orgulho. Então, assim, hoje eu consigo contar sem chorar, mas, chorei muito já contando essa história, porque é uma das coisas muito importantes na vida da gente, né? A validação das pessoas que são mais importantes na vida da gente. Às vezes a gente não tem, e a gente tem que seguir em frente com a nossa validação e não com a validação dos outros. Eu tive essa validação da minha mãe, ela faleceu ano passado, se curou do câncer, tal, ficou super bem, mas aí depois teve Parkinson e foi piorandinho, enfim, mas cumpriu a missão dela aqui, né? Mas é só para dizer que às vezes a gente fala assim, ai, mas eu não tenho oportunidade na vida. Gente, a gente tem que fazer a nossa oportunidade. A gente tem que ir atrás, a gente tem que lutar. Às vezes é difícil pra caramba, passava fome. A hora que eu descia no intervalo, né, o recreio da faculdade, tinha que passar pela cantina, aquele cheiro de lanche, aquele bacon, assim, sabe aquele cheiro de bacon delicioso? E eu não podia comprar. Então, assim, a barriga roncando ali, né, o cheiro de bacon, e não podia comprar. Enfim, vários outros problemas que a gente tem que enfrentar. Mas se eu não tivesse enfrentado lá, eu não estaria aqui hoje, né? Eu não teria realizado o meu sonho e outros tantos sonhos que eu ainda quero realizar. Então, é só para dizer que a gente, sim, precisa realizar os nossos sonhos. E, às vezes, nem contar para os outros, porque a gente fala assim, mas que sonho é esse? É o meu sonho. É o sonho que eu sonhei, que eu quero para mim. Não importa se é pequeno, grande, médio, né? E uma coisa muito legal é que, embora tivesse todo aquele perrengue, eu pensava, eu vou conseguir, eu vou, como? Não sei, mas eu vou. Eu nunca pensei em desistir. E falo de coração, eu nunca pensei em desistir.
E hoje, quando eu olho, assim, às vezes algumas amigas minhas da época que decidiram ir por outros caminhos, né? Eu penso, nossa, será que se eu tivesse desistido, eu estaria como elas hoje? Ou estaria fazendo algo diferente? Né? Não dá para saber, que não é aquele filme Efeito Borboleta, né? Mas é legal a gente olhar para trás e falar assim, que bom que eu não desisti, que bom que eu fui minha amiga suficiente para não desistir. Então, isso é muito legal. Eu só comecei contando essa história porque, às vezes, as pessoas, como tem aquela frase que fala assim, só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? Então, eu acho legal compartilhar com vocês isso para entender que eu vim também de lá de baixo, filha de pedreiro. Estou milionária? Ainda não, mas jogo na Mega Sena de vez em quando, né? Nessa tentativa. Mas a vida é muito legal quando a gente consegue, né, querer realizar nossos sonhos, ir atrás, né, superar. Isso é muito legal. Essa foi minha primeira graduação, que foi jornalismo. Mal sabia eu que depois ia fazer mais duas, né? Ciência da Felicidade e Gestão de TI. E eu tenho duas pós-graduações também em marketing digital e um MBA em marketing também. Parei um pouco de estudar na faculdade, porque se deixar, eu vou fazer todas as disciplinas de todos os cursos, porque eu amo estudar. Dei aula por 20 anos numa universidade aqui de Maringá, chamada Unicesumar, e fiquei dando aula nos cursos de jornalismo, comunicação e multimeios e publicidade e propaganda. Então, fiquei todo esse tempo com os meus anjinhos, que hoje estão distribuídos pelo mundo aí, estudando também. Trabalhei na gestão da TV Unicesumar, depois por 7 anos também, cuidando dos meus alunos, dos estágios deles ali. E agora eu abri uma empresa de comunicação faz 2 anos, então eu vou nas empresas, dou treinamento, ensinando as pessoas a se comunicarem melhor, para não ter retrabalho, né? Como evitar fofocas, para não ter aquele ambiente ruim de trabalho. Também ensino pessoas que às vezes têm dificuldade de falar em público. Eu tenho um cliente que o sonho dele era ser palestrante, é ser palestrante. E ele veio do norte, ele tinha muita dificuldade, assim, hoje ele teve uma carreira de sucesso e tal, mas ainda dentro dele tinha aquela timidez, aquele medo, né? Então, eu trabalho com ele, eu treino ele para ser esse palestrante que ele quer ser. Então, a gente trabalha postura corporal, a forma de falar, os gestos, como é que ele vai desenvolver isso, né? E também dou mentorias de vídeo para as pessoas que querem gravar vídeos, mas têm dificuldade. A de vocês vai ter uma mistura disso tudo, bem legal, porque eu fiz um pacotão, né? Para que vocês recebam toda essa informação e eu espero que vocês usem de uma forma muito legal na vida de vocês. Vamos começar, então, parar de falar mal de mim mesma ou bem de mim mesma? Deixa eu achar aqui. Compartilhar. Canva, dona de si. Vamos lá. Isso me lembra da época da Covid, que eu dava aula para os meus aluninhos. Agora eu vou ter que vir aqui. Espera aí. Para apresentar. Você vai entrar. Entrou. Todo mundo vem daí certinho? Então, maravilha. Então, eu já comecei com essa frase. Fala, mulher, sua imagem e a sua voz valem ouro. Porque durante muito tempo a gente foi meio que calada, né? Às vezes a gente ficava sem graça. Quando a gente era criança, já tinha aquela coisa, né? Ai, criança não fala, criança, enquanto adulto estiver falando, teve criança que apanhou porque tentou chamar o pai no meio de uma conversa. Eu ouvi uma história dessas esses dias, né? E isso foi fazendo com que a gente se calasse, ficasse quieto, ou às vezes pensasse, mas a minha opinião não importa. E importa sim, claro que importa. Então, lembre que a sua voz, a sua opinião vale ouro, tá? Como é que eu mudo aqui? Eu vou ter que mudar aqui, deixa eu ver. Aí. Por que eu estou dizendo que o mundo precisa ouvir o que você tem para dizer? Porque desde uma receita de um bolo de fubá, até como pregar um botão, até uma história, tudo pode ajudar outra pessoa.
tudo pode ajudar alguém a desenvolver alguma coisa. Então, essa coisa que assim, mas eu não tenho nada a acrescentar, mas o que é que eu vou dizer? Tem, sim. Você sempre vai ter o que acrescentar na vida de alguém. Ah, mas é tão simples o que eu faço. Simples para você que está aí fazendo faz tempo, né? Dá para outra pessoa fazer. Então, sempre olhe para você. Não é arrogância, não é olhar, se achar melhor que o outro, mas é se achar importante. Olhar para si como alguém que tem o que acrescentar no mundo. Porque, inclusive, se a gente não tivesse nada a acrescentar, a gente nem estaria aqui, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Insegurança, medo de julgamento. São duas coisas que impedem as pessoas de serem felizes, de fazerem sucesso, de se desenvolverem. Não tem como a gente desenvolver a nossa comunicação se a gente não se desenvolver também, né? Porque a minha comunicação passa pela minha comunicação interna. Como eu comunico comigo mesma? O que é que eu digo para mim sobre mim mesma? Então, é muito importante que eu saiba sobre mim e que eu saiba de uma forma legal. Então, a insegurança, esse medo do julgamento, a insegurança tem muito a ver com a nossa história de vida, né? O que aconteceu com a gente, o que disseram para a gente, que não quer dizer que é verdade, tá? Isso é muito importante. Nós sabemos a nossa verdade. Nós sabemos o que é melhor para a gente. É muito importante que a gente sempre se lembre disso, tá? Sobre medo de julgamento. Não sei se vocês já ouviram dizer isso, mas quando Pedro fala de Paulo, tem a ver com Pedro e não com Paulo. O que isso quer dizer? Quando eu falo mal de alguém, ou quando eu julgo alguém, é porque eu estou incomodada, tá? Então, vamos supor a Antônia. Olhei para a Antônia e falei, nossa, mas a Antônia está com uma roupa feia hoje. Que é horrível fazer isso, né? Mas o que acontece? Se a roupa da Antônia me incomodou, é porque eu não estou bem comigo e com a forma que eu estou me vestindo. Ou seja, toda opinião emitida sobre outra pessoa tem a ver comigo. O que isso quer dizer? Se o que os outros acham de mim tem a ver com eles e não comigo, tada, por que eu vou me preocupar? Não é? Tem a ver com a outra pessoa. Presta atenção, ó. Você acorda, o cabelo tá meio coisado. Não tá legal o cabelo. Você mexeu por lá, mexeu por outro, prendeu, mas você não tá feliz com aquele cabelo. Você vai olhar na rua e vai achar muita gente com cabelo estranho. É uma forma que o nosso cérebro encontra de deixar a gente um pouco mais tranquila. Ai, não sou só eu que tô com o cabelo ruim. Tô falando de uma forma assim, bem, né? Simplificada, mas é isso que acontece com o nosso cérebro. Da mesma forma, quando eu elogio alguém, quando eu vejo algo bom em alguém, é porque isso está em mim, está dentro de mim. Então, acordei hoje, adorei o jeito que o cabelo acordou hoje. Tem gente que fala, né, porque eu não lavei, né? Se eu estou feliz comigo, eu vou ver a coisa boa nos outros também. Então, já leva isso para você. Não tenha medo do julgamento, porque o julgamento tem a ver com a outra pessoa. Uma outra coisa. Mas eu vou gravar um vídeo, o que é que vão pensar de mim? O que quiserem, não é? Da mesma forma que eu também tenho o direito de pensar o que eu quiser sobre os outros. Não funciona assim a vida? A gente não tá, olha, não pode pensar nada da fulana. Pode, né? O que é o legal? É a gente pensar e, ó, ficar quietinha, né? Se for um elogio, coloca. Porque eu falo que tem uma coisa que a gente não pode economizar nessa vida, é elogio, né? Mas se for uma situação que você não gostou, não tá legal, tal, a não ser assim que você precise dar um toque para uma amiga, que, sei lá, alguma coisa que seja muito importante e que você tenha abertura para isso. Mas não se preocupe com o julgamento, porque é uma coisa que todo mundo faz. Quer um exemplo? Quem tem cachorrinho, gatinho em casa? Quando acorda de manhã, o bichinho já não tá olhando pra gente pedindo comida? Já tá julgando porque você não colocou comida. Então, a gente é julgado o tempo todo por todo mundo e a gente julga também. Não, mas eu tento não julgar as pessoas. Maravilha.
que a gente consiga cada vez mais trabalhar isso na gente. Mas todo mundo julga todo mundo e não dá para você chegar e proibir todo mundo de pensar alguma coisa sobre você. Então você tem que estar tranquilo o suficiente para pensar, sim, vai ter gente que não vai gostar, mas é o que, gente? Não vim para agradar o mundo inteiro. Vim para fazer um vídeo falando do meu produto, do meu serviço, para falar uma coisa que eu acredito, uma frase bonita, enfim. Até porque o Instagram é seu, né? O LinkedIn, o que você usar, o TikTok, é seu, né? Se você não estiver cometendo nenhum crime, você pode dizer o que você quiser, não tem problema nenhum. Então, vamos começar a trabalhar isso na nossa mente, de soltar esse negócio do julgamento, né? Eu julgo, a pessoa julga também, e quando alguém escrever alguma porcaria para você, você pensa assim, nossa, tadinha, essa pessoa deve estar sofrendo com esse sentimento, né? E não precisa nem responder, né? Deixa ela trabalhar isso, fazer o processinho na mente dela, de repente procurar ajuda numa terapia, né? Para ela ser feliz também, né? Porque às vezes fica aquela briga, tá? E não precisa de briga, né? Ah, tá bom. Ah, não gostei do batom, da cor do batom. Não compre, não use essa cor de batom. Eu gosto, eu uso. Então a gente precisa ter esse olhar e pensar nisso, em vez da gente ficar chateada com as coisas, tá? Essa frase, guardem para a vida. Perfeição afasta as pessoas. Como assim, Elaine? A gente não tem mania de falar assim, ah, quero falar igual a fulana, quero ser igual a fulana que é perfeita. Para que eu observe a perfeição do outro, eu preciso me colocar no local de imperfeição. O que isso quer dizer? Se eu acho a Maria perfeita, é porque eu me acho imperfeita. Tá? E para eu olhar o outro com perfeição, eu olhando para mim perfeição, eu trabalho uma dor dentro de mim. Então, eu tive alunos, por exemplo, que falavam assim, ai, mas eu não vou publicar esse vídeo porque ele não ficou perfeito. Eu dizia, que ótimo, publica sim. Porque daí quem está assistindo vai pensar assim, nossa, que legal, ela também erra. Nossa, que legal. Ah, dei uma engasgadinha, igual eu dei outro dia. Isso aproxima, tá? A perfeição afasta. Eu tinha um conhecido que ele ficava torcendo para eu errar quando eu estava apresentando o telejornal ao vivo. Vocês acreditam nisso? Ele me falou uma vez. Eu falei, mas, gente, você está torcendo para o touro ou para o toureiro, né? Eu sempre torço para o touro, quero deixar bem claro. Mas é importante a gente pensar que, então, perfeição não é legal. Ah, mas não fiquei perfeita. Que ótimo, publica esse vídeo, então. Publica, porque a imperfeição é o que aproxima as pessoas, tá? E não a perfeição. Guardem isso com vocês. O que gera conexão? Ser quem você é. Primeira coisa. Ser quem você é o que vai gerar conexão, que vai fazer com que outra pessoa se sinta à vontade, vai te olhar com olhos de normalidade e a sua autenticidade. O que acontece? A gente pode se inspirar em outras pessoas, claro, é muito legal, mas a gente não pode ser igual, entende? Porque cada um é cada uma. Tá? A Flávia é de um jeito, a Vanessa é de um jeito, a Giovana de outro jeito. Então, cada uma tem o seu jeito. E é esse jeito que vai conectar com o seu público. É esse jeito que vai conectar com os seus seguidores. As pessoas não seguem a gente ou não assistem a gente por causa dos nossos olhos, né? Do furinho no queixo. Elas seguem a gente porque tem uma conexão com a gente. Porque elas acham interessante aquilo que a gente fala. Então, pensem nisso, em ser vocês, o máximo que vocês puderem. Quando vocês tentarem ser fake, quem estiver assistindo não vai entender exatamente o que está acontecendo. Mas vai falar assim, nossa, mas tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Parece que essa voz não é dela. Será que está acontecendo? E vai sair desse vídeo. Porque daí, o que vai chamar a atenção não é a mensagem que você está passando, mas aquele jeito estranho que você está tentando falar. Por exemplo, tem gente que fala, ai, a minha voz é fina, então eu vou engrossar a voz. E aí começa a falar desse jeito. Não parece que estou sufocada? Eu me sinto sufocada falando desse jeito. Então, assim, não mude a sua voz. Fale do jeito que você fala. Mexe a mão? Mexe, graças a Deus, mexe a mão.
né? Ninguém fica com a mão parada falando. Ninguém fica que nem uma estátua, só a boquinha mexendo. A gente mexe braço, mexe mão, pisca. Ai, mas eu pisco demais. Não, que bom, piscar é bom pro seu olho, gente. Lubrifica. Então, para de pensar nessas coisas. Ah, eu faço isso demais. Não, seja você. É isso que vai conectar com quem está te assistindo, tá? Lembra disso. Ser fake vai fazer as pessoas acharem alguma coisa estranha e elas vão querer mudar. O que eu quero dizer com isso? Que ser você é o seu superpoder. Vocês já pararam para pensar nisso? Só você é igual você? Tem gente que tenta te imitar, mas não vai conseguir, porque não é você, né? Então, a gente tem que tomar posse disso. Eu sou assim, e esse é o meu superpoder. Ah, a gente pode melhorar? Claro que pode, inclusive estamos fazendo isso nesse momento, não é? Mas ser quem eu sou é o meu superpoder. Se a gente for pensar de uma forma mais cientificamente falando, vamos colocar assim, quantos milhões de espermatozoides tentaram chegar naquele óvulo lá quando a mãe estava grávida de você, mas só aquele chegou. Qual que era a chance? Olha como a gente é especial. Chegou só aquele de tantos milhões que tinham ali, que foram, né? Que entraram na briga, na corrida. Se chegasse qualquer outro, não seria a gente, seria outra pessoa. Então, olha que legal como a gente é especial, né? E a gente precisa olhar para a gente com esse olhar mesmo, de que a gente é especial. Eu vi que alguém colocou aí que sofre para gravar vídeos. Vamos trabalhar isso, quebrar esse sofrimento. Eu vou trazer muitas dicas para vocês sobre como gravar. Mas já vai repensando isso, né? Já vai parando com essa coisa de, oh, como sofro para gravar vídeo. Não. Eu tinha dificuldade, mas vou mudar essa história. Porque também tem uma decisão da gente, né? A gente vai falar sobre isso. Calma aí para não dar muito spoiler para vocês, né? Como é que eu construo, então, essa confiança? Como é que eu posso ir melhorando? Primeira coisa, é eu ter um propósito. Por que eu estou gravando um vídeo? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a finalidade? Vamos supor que eu faça bolos para vender. Qual é a minha finalidade? Mostrar para o povo que eu faço bolo para o povo comprar de mim, certo? Então, meu propósito é vender bolo. Não estou indo lá para mostrar, sei lá, o botox que eu fiz, ou para me exibir. Estou indo lá com propósito. Estou indo lá para fazer uma propaganda dos meus bolos, porque quanto mais gente souber que eu vendo bolo, mais gente vai comprar meu bolo. Ninguém pode comprar se não sabe o que você vende, certo? Então já começa pensando nisso. Ai, mas tira o ai. Objetivo. Preciso vender bolo, não é? Faz bolo para vender, não pode deixar estragar, tem que vender, certo? Então, vou vender bolo. Vença a sabotadora todos os dias, né? A vilã, que a Suzana tanto fala. Porque acontece mesmo. Ai, mas aí hoje eu acordei com uma espinha, não vou gravar. Ai, amanhã não sei, e se chover? Aí no outro dia fala, mas hoje meu cabelo não acordou bom. E aí você está se sabotando todos os dias. Vai com o cabelo bom, com a espinha, com a chuva. Gente, quem vai comprar bolo não está preocupado se você tem uma espinha. Quem vai comprar bolo quer saber que sabor que tem, quanto custa, se você entrega. É isso que a pessoa quer saber. Não está nem aí para sua espinha. Só você está enxergando aquela espinha ali. A gente tem que parar de se apoiar nessas coisas que não vão trazer lucro para a gente, não. Ficar com a espinha não paga conta. Outra coisa. Ah, eu estou insegura? Estuda, pesquisa. Isso faz aumentar a confiança. Dá uma olhada em outras vendedoras de bolo. Como é que elas fazem para fazer o vídeo do bolo? Elas fazem um vídeo, sei lá, mexendo a massa, dando uma dica sobre como fazer o recheio. O que elas fazem? Eu posso modelar. Não é copiar, é modelar. Então, eu coloco lá no meu Instagram, venda de bolo, vai aparecer um monte de vídeos. E você pode observar como essas pessoas fazem e fazer um parecido, né? Fazer um que chame a atenção também do seu público. Então, pesquisa, estude, vá atrás de informação, né?
Pegue modelos de pessoas que fazem, tire ideia. Ou então você viu, de repente, uma forma nova de fazer o bolo brigadeiro. Ah, agora você pode fazer um vídeo. Agora tem um jeito novo de fazer bolo que é desse jeito, né? E eu faço esse bolo. Então dá para fazer um monte de coisa se você pesquisar e ir atrás, tá? E equilibrar a mente. O que eu quero dizer com equilibrar a mente? Não sei se acontece muito com vocês, mas eu tenho uma amiga que sempre ela fala assim: ah, mas daí com certeza vão achar que eu estou fazendo não sei o quê, não sei o quê. Daí eu falei: você já reparou que nunca você fala que vão achar coisa boa de você? Sempre vão achar coisa ruim? Ela nunca falou assim: ah, mas daí vão achar que eu consegui uma coisa boa. É sempre assim: ah, mas daí vão achar que eu não dou conta. Ah, mas aí vão achar que. Detalhe, ninguém falou nada para ela, na cabeça dela ela põe isso. A gente precisa parar de botar a gente para baixo. Se você não consegue pensar que vão achar que você vai fazer sucesso, que você é sensacional e maravilhosa, fica no neutro. O que vão achar? Ah, não sei, eles que acham o que eles quiserem. O que eu quero dizer é, ficar no neutro, se você não consegue se botar para cima, lembrando que nós somos as nossas principais motivadoras. Porque se ficar esperando motivação de forma tão perdida, né? Às vezes tem um ou outro que motiva a gente. Agora, se ficar esperando por isso, estamos com problema nessa vida. Então, a gente se motiva. Mas caso você não consiga, ou se você está muito acostumado a se colocar para baixo, comece a trabalhar isso em você e deixar no neutro. Não, mas aí vão pensar que eu... Ah, pense o que quiserem. Ai, mas aí vai dar errado. Nem fala errado. Não, vai dar, vai dar. De um jeito ou de outro vai sair. Então, comece a trabalhar a sua mente a seu favor. Daqui a pouquinho, vocês já vão estar conseguindo deixar isso no positivo, e não mais nessa situação aí. Outra coisa importante, gente, vamos parar de usar essas muletas, tá? A gente usa muito essas muletas. Eu ouço muito essas muletas. Ai, é que eu sou tímida. Gente, ninguém é tímida. Você está tímida. Se você tem na sua família filho, primo, parente, vizinho, que é uma criança, pensa numa criança de uns 3, 4 anos. O que que ela quer? Ela quer chamar atenção. Ela dança, quando ela tá brava, ela grita, ela... Mãe, 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 olha aqui, mãe, olha aqui, mãe. Então ela quer chamar atenção. Uma pessoa tímida não quer chamar atenção. Alguma coisa aconteceu na história da sua vida que fez você ficar mais retraída. Só que, se você conseguiu trabalhar e entender que você ficou tímida, você pode desfazer isso também. Você pode desinficar, né? Não existe essa palavra. Mas se você ficou tímida, você pode mudar isso, né? E dizer, não, agora eu não sou mais tímida, né? Eu estava tímida porque aconteceu alguma coisa na minha vida, ou alguém, enfim, tentou me botar para baixo, mas agora eu não sou mais, não. Agora eu sou uma mulher que encara, que enfrenta. Ai, mas será que eu consigo fazer isso? Consegue? Consegue, porque eu já trabalhei com um monte de gente que só não se enfiava debaixo da mesa porque não cabia. E que devagarinho foram trabalhando isso. Então, vai usando aquilo que eu falei antes. Se você não consegue romper essa barreira de uma vez, vai devagarinho, sabe? Ah, não, hoje eu vou dar um passo, hoje, amanhã eu vou dar outro passo. E aí, não fique pensando no que vão pensar. Corta isso da sua vida. Porque não tem como controlar, entende? Então, deixa de viver, como dizia Frozen, let it go. Vamos seguindo, tá? Ah, Elaine, mas eu não gosto da minha voz. Como não gosta da sua voz, gente? Vou começar explicando tecnicamente de uma forma simplificada. A voz que vocês estão ouvindo falar, que está sendo capturada pelo microfone, não é a voz que eu ouço. O que isso quer dizer? Que a voz que você emite não é a voz que a pessoa que está conversando com você ouve, não é a voz que você ouve. Porque eu estou falando com a pessoa e a minha voz está indo para frente. Então, minha voz vai direto para essa pessoa. Para eu ouvir o que eu estou falando, a minha voz faz assim, ó, para chegar nos meus ouvidos. Então, quando ela percorre um caminho para frente, ela tem um tipo de voz, vamos colocar assim.
Para eu ouvir o meu retorno da minha própria voz, ela faz isso aqui. E ainda tem o trabalho da minha caixa vocal, dos meus ossinhos aqui, daquela caveirinha e tudo mais, a vibração. Então, às vezes assusta mesmo quando você vai. Agora com mensagens, né, que a gente manda áudio, a gente meio que acostuma com a voz. Mas ainda tem gente que não gosta. Deixa eu contar uma coisa. Quando a gente usava telefone e a gente ligava, você falava alô, a pessoa não falava assim, Maria! Ela te reconhecia pela sua voz. O que isso quer dizer? Que a sua voz é sua, é especial, é um presente de Deus para você. E aí, você não vai gostar dela? Ô, gente, como diria o pessoal do Caminho das Índias, é rarão, né? É pecado. Tem que gostar da voz, sim. Você já ficou sem falar? Já ficou rouca que não conseguia emitir nenhum sinal, nenhuma voz? Não dá um coiso na gente? Eu fico doida quando eu fico sem voz. Então, vamos valorizar a nossa voz. É a melhor voz que nós poderíamos ter. É a nossa identidade. É a voz que, quando você fala, a pessoa pensa, é a Maria. Olha que legal. Vamos valorizar a voz. Vamos dar valor a ela. Vamos deixar falar, que linda, que bom que eu tenho essa voz. Imagina se eu não falasse. Eu ia ficar doida se eu não falasse. Então, começa a trabalhar isso na sua mente, da importância, trata ela com carinho, tá bom? Não gosto da minha imagem, às vezes a pessoa fala também. Primeiro que a gente hoje vive um mundo de distorção de imagem, né? Aí a Kardashian vai lá e faz uma boca, todo mundo quer a boca igual a da menina. Aí a outra vai lá, faz o quê? Né? Se a gente olhar assim, de uma forma geral, tá todo mundo meio parecido, né? Mas o nosso superpoder não é ser a gente? É. Ah, mas aí a mídia, aí a sociedade cobra muito, né? Eu tô com 51, vou fazer 52. Não pode ficar velha. Claro que eu posso. Quero ver quem vai me segurar. Só a morte me segura. Eu vou ficar velha sim. Graças a Deus. Se Deus quiser, eu vou ficar muito velha, inclusive. E vou ser ainda mais feliz. Então, assim, Elaine, mas eu quero fazer alguma coisa para mudar. Faça. Enfim, você pode, você gosta? Faça. Não, eu quero uma boca, aquela boca do bagre africano. Maravilha, faz a boca do bagre. Se você está feliz, está tudo bem. Né? Cada um faz o que quiser. O que é que não pode? É esperar ter dinheiro para fazer a boca para depois começar a fazer vídeo. Porque daí você não vai, inclusive, conseguir guardar dinheiro, né? Porque não vai ter dinheiro. Entende o que eu estou falando? Vai do seu jeito, vai com o que você tem hoje. Grava o seu vídeo. Não tem problema nenhum. Ah, mas daí o fulano... Beijo pro fulano. Faz o seu melhor. Para de se botar defeito, sabe? Ah, mas não passei nenhum batom, então passa um batom. Quero gravar sem batom, grava sem batom, sabe? Seja você. Você é o seu superpoder. Então já começa a derrubar todas essas muletinhas aí que eu coloquei, que você não precisa de nenhuma delas. Lembra sempre disso, você não precisa de muletas para falar que você não pode gravar vídeo. Por que o vídeo é importante, gente? Ele cria conexão imediata, parece que eu estou conversando com a pessoa. E quanto mais falado, quanto mais conversado, melhor, né? Ele ajuda a explicar para o seu público sobre o seu produto, por exemplo. Imagina você ter que escrever tudo do que o seu produto faz, tipo um manual. Dá trabalho, né? E tem gente que não vai nem ler, porque hoje em dia as pessoas também não estão lendo, né? Então, o vídeo explica de uma forma simples, rápida, você já mostra como é que funciona e já faz a outra pessoa entender. Ele aumenta o tempo de atenção, né? Se você fizer um jeito legal, que eu vou ensinar para você para fazer o vídeo, vai ficar muito tranquilo. A pessoa vai entender e vai prestar atenção no que você está falando. Mostra a sua autoridade e segurança. Ah, Elaine, mas eu me sinto insegura, então nós vamos virar esse jogo. Você vai se sentir segura. Porque você está vendendo aquilo que você sabe, não é? Você está falando de uma coisa que você conhece. Você não está pegando, sei lá, física nuclear para falar. Tem que decorar um monte de coisa. Não, você está falando de uma coisa que você sabe, né? Ah, eu vendo esse olhinho aqui, então fala do olhinho, né? Não vai ficar, enfim, pensando em coisas que não vão agregar a você.
Fala daquilo que te agrega, daquilo que vai ajudar a pessoa a querer comprar de você, não é? Impulsiona a decisão de compra. Porque uma coisa é eu falar assim, ai, esse olhinho aqui, ele é baratinho, sabe? E dá para todo mundo comprar. Mas eu posso pegar esse olhinho aqui e falar assim, esse olhinho vai deixar um cheiro delicioso na sua casa. É um óleo essencial de hortelã. Esse óleo aqui foi feito por produtores lá de Florianópolis. Ele é orgânico. Então, você não precisa falar que é baratinho, que é simplinho, que é ninho. Você engrandece a coisa, né? Ah, um microfone de lapela. Esse aqui é o mais baratinho que tem no mercado. Mas se eu vou vender esse microfone, vou fazer um vídeo sobre ele, eu não vou falar, ai, compra porque é baratinho. Eu vou falar, esse microfone aqui faz o seu vídeo ficar muito melhor e as pessoas entenderem melhor aquilo que você está falando. Porque ele ajuda a separar o som da sua voz do barulho do ambiente. E aí você tem um áudio muito melhor, com maior qualidade. Entende como eu posso engrandecer, em vez de botar para baixo uma coisa? E aí você vai fazer isso com você e com seus produtos também, tá? Não é mentira, o microfone faz isso. Ah, é o mais barato? É o mais barato, mas eu não preciso falar isso, né? Exatamente, tem sempre gente que sabe menos que você. Exatamente, e você vai estar ajudando essa pessoa. Lembra do nosso propósito, do nosso objetivo? Por que eu estou gravando esse vídeo? Né? Não estou aqui para mostrar o cabelo loiro. Estou aqui para levar informação, né? Para quem está precisando de informação. Ah, mas e quem já sabe? Quem sabe não precisa assistir. Um beijo, tchau, vai ser feliz, né? E tem também o algoritmo, né? O algoritmo das redes sociais adora vídeo. Tanto é que todos eles sempre ampliaram essa coisa de vídeo. TikTok, inclusive, é só vídeo, né, gente? Então, pensa nisso, que é o que vai... É o futuro, não tem jeito. É o presente e o futuro. Tá, Elaine, por onde começar, então? Você tá falando um monte de coisa aí que é importante, que é legal, mas por onde que eu começo? Então, vamos lá. Primeira coisa, para quem que eu tô falando? Quem é o meu público? Eu preciso usar uma linguagem falada, simples. Ah, tem alguma palavra difícil, de repente, no seu produto? Traduza essa palavra, tá? Não escreve texto e decora. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não tem que decorar nada. Eu vou ensinar vocês a fazerem tópicos que vai facilitar a vida de vocês, tá? Por que eu preciso saber para quem eu estou falando? Vamos supor que eu estou vendendo, sei lá, faculdade. Estou vendendo matrículas na faculdade, né? Faculdade particular, tal. Quem que eu tenho que convencer? É o aluno? É o aluno que vai pagar? São os pais. Então, eu preciso fazer uma fala que faça com que os pais queiram que o filho estude na minha faculdade, né? Então, assim, é o poder de compra. Quem é que vai comprar o produto que eu vendo? Quem é que vai comprar o serviço que eu estou vendendo? Eu tenho que pensar nessa pessoa e aí pensar num jeito de falar para atrair essa pessoa. Só para vocês terem ideia, as propagandas de carro, antigamente, eram voltadas só para homens. E aí as concessionárias, as montadoras perceberam que quem dava a palavra final, normalmente, era a mãe, era a mulher. E aí eles começaram a mudar a propaganda, colocar imagens de famílias, colocar conforto, coisas que as mulheres gostam, e não a potência do carro. Então percebam, até falam da potência, mas pode ver que as propagandas de carro hoje são diferenciadas, porque eles descobriram que quem pagava era o marido, né? Numa corrente assim, bem simplista. Mas quem falava sim, compra esse, ou não, não compra esse, era a mulher. Então a gente tem que ter esse olhar também. Quem é que compra? Quem é que vai pagar por aquilo que eu estou vendendo? E aí pensar nessa pessoa como seu público-alvo, que é o que a gente chama dentro da publicidade. Quem é o meu público-alvo? E aí eu vou fazer o meu vídeo para essa pessoa, tá? O que eu quero falar nesse vídeo?
Porque qual que é um dos maiores problemas que eu vejo de todo mundo que eu dou mentoria? A pessoa quer falar 1000 coisas sobre o trabalho dela, ou 1000 coisas sobre os produtos. Então, eu vou fazer o olhinho essencial, eu vou falar de todos os olhinhos que eu tenho que cada um faz. Você vai falar primeiro só do hortelã. Aliás, você vai fazer um vídeo antes falando que você vende óleo essencial e por que que é bom. Depois, você vai fazer um vídeo para falar sobre cada um. Porque é legal também que você vai ter diversos vídeos já para fazer. Ah, mas são 12, ótimo. Vai gravando, vai fazendo 12 vídeos e vai contando que para que cada um é legal, os benefícios e tudo mais. Então, não queira juntar tudo num vídeo de 2 horas, porque ninguém vai assistir. Ainda mais hoje, o povo está tudo ansioso, né? Então, pensa em ir quebrando isso em várias histórias. Aí você faz histórias mais curtas, a chance de errar é menor, né? E você vai estar ajudando a divulgar o seu trabalho de uma forma muito legal. E aí, o que eu preciso pensar? Num gancho. O que é o gancho? O gancho, gente, é aquela primeira frase que vai fazer a pessoa pensar assim, quero saber mais sobre isso. Eu vou dar exemplo já já, tá? Aí eu vou trazer a informação sobre o que eu estou falando e uma chamada para a ação, que em inglês fica bonito, chamado call to action. É bem chique. Então, se eu colocar esses 3 elementos, eu vou fazer um vídeo dentro desse modelo que hoje é o que as redes sociais precisam e que vai trazer um resultado, tá? A chamada para ação é clique aqui, o link na bio, escreva uma palavra que eu te mando, tá? E aí a gente vai colocar tópicos sobre a ordem dos assuntos. Então, vou te mostrar mais ou menos como é que vai ficar. Vai ficar assim. Para quem eu estou falando, então, aqui eu estou dando um exemplo que eu inventei, tá, gente? Inclusive, nem entendo muito de trança, adoro trança, mas não é um que eu inventei aqui. Então, para quem que eu estou falando? Mulheres que usam trança. Então, faz de conta que eu faço tranças, tá? O que eu quero falar neste vídeo? Só neste, tá? Uma nova técnica de trançar. Então, faz de conta que eu aprendi uma nova técnica e eu quero falar nesse vídeo. Então, qual que é o meu gancho aqui, o branquinho, ó? Existe uma técnica de trançar que reduz em até 1 hora a espera do cliente. Qual que é a informação que eu vou passar? Como é que funciona essa técnica? Vou explicar como é que funciona. E qual é a minha chamada para ação? Quer saber mais? O link está na bio. Então, aqui é só para vocês terem ideia de como é que funciona. E aí, como é que ficam esses tópicos, então? Eu vou pegar um papelzinho. Esse aqui, eu coloquei o que eu achei que é importante. Então, você também vai colocar frases que vão te ajudar a pensar num texto, tá? E vamos colocar na ordem que vocês querem falar. Onde é que você vai deixar esse papelzinho? Vamos supor que eu estou gravando aqui com o celular, eu posso deixar na mesa, mais para frente, que eu posso só dar uma batidinha de olho, assim, numa respiração e continuar falando. Outra coisa importante, falar devagar. O que acontece? Toda vez que a gente está numa situação de risco, o nosso cérebro quer tirar a gente dali. E aí eu começo a falar rápido. Vou falar rápido antes que eu esqueça o que eu tinha que falar. Na verdade, você não faz toda essa linha de raciocínio, mas você age dessa forma, tá? Falar rápido não adianta nada. A pessoa não vai fazer essa conexão com você. Porque quando a gente conversa, a gente tem pausas na fala. E é isso que conecta com a outra pessoa. Já já a gente entra mais nesse assunto. Então, como é que ficaria, tá? O meu texto. Sabia que dá para reduzir em 1 hora o tempo que você espera para fazer uma trança? Tem agora um novo produto que facilita todo esse trabalho. E olha, dura 2 vezes mais. Depois da aplicação do finalizador, você vai ter um resultado sensacional. E claro, termina mais cedo, é economia de tempo e você ainda vai sair maravilhosa por aí. Quer saber mais sobre isso? Então, manda uma mensagem para mim escrito trança, que eu vou responder para você. Perceberam o texto que eu fiz em cima desses tópicos? Como é que eu posso fazer isso? Jesus, tá dizendo, espera só um minutinho que tá acabando minha bateria. Eu achei que estava ligado. Só um segundo, por gentileza. Eu já volto aqui.
A Ariana ficou feliz, né, com o exemplo da trança, já pode usar até para o teu vídeo, Ariana. Nossa educadora transista maravilhosa. Desse jeito, Ju, desse jeito. Estou aqui catando e anotando tudo. Muito bom. Ela fala bastante, ela fala, mas ela esquece de ligar o computador na tomada também, tá, gente? Perdão. Vamos lá. Continuando, então. Como é que eu fiz isso? Eu pensei numa forma de falar usando, então, um gancho. Sabia que dá para ficar? Qual que é o gancho, né? Como é que eu vou chamar a atenção para a pessoa querer ficar comigo? Sabia que dá para fazer uma trança linda no seu cabelo e ainda ficar menos tempo na cadeira? Ou então, saber que você pode reduzir em 1 hora o tempo de espera para fazer uma trança? Porque eu estou falando para mulheres que usam trança, né? E a demora, às vezes, para fazer a trança pode ser uma coisa que, para ela, às vezes, seja difícil. Ah, tem que ficar lá tantas horas. Então, eu penso naquilo que, para ela, é um problema. A gente chama, né, no mundo corporativo, da dor do cliente, né? Mas não é a dor de você puxar o cabelo dela, não. É o que é difícil para ela, tá? E aí, eu escrevo só tópicos, do jeito que eu coloquei aqui. E a ordem que eu quero falar isso. Porque daí eu vou usar a minha fala, o jeito que eu falo, e vou ter esse papelzinho do lado, né, ou celular, o que vocês preferirem, só me lembrando do que eu tenho que falar, tá? E aí eu posso dar uma olhadinha, assim, numa respiração para baixo, para continuar falando. Se eu falar devagar, o tempo que eu olhar, a pessoa nem vai perceber. Ou se eu quiser, eu posso deixar num lugar mais alto também, que eu dou só uma desviadinha de olhar, assim, e continuo falando aquilo que eu preciso falar, tá? Ah, Elaine, mas eu posso escrever o texto inteiro? Pode. Mas aí você vai decorar para falar? Quando a gente decora, não fica conversadinho. Quando a gente escreve o texto, não fica conversadinho. Mas por que que não fica? Porque a vida inteira, desde a nossa alfabetização, nós aprendemos a escrever para ler, né? Então, a gente não aprendeu a escrever para falar. E aí, se eu vou ler aquilo que eu escrevi, não vai ficar conversadinho. Vai ficar aquele texto de leitura que a gente lia na sala de aula. É muito difícil alguém que consiga escrever conversadinho. Os jornalistas são treinados para isso, tá? Aquele texto que a gente vê no telejornal, se você prestar bastante atenção, é um texto bem diferente de um texto que a gente escreveria, por exemplo, para dar aquela mesma notícia num site de notícias, tá? Então, trabalhem isso com vocês. Coloca só o tópico. Sobre o que eu vou falar? Então, vou abrir falando da técnica, depois eu vou falar do produto, depois eu vou falar da duração, da aplicação do finalizador, termina mais cedo, e link na bio. Cada uma vai fazer o seu papelzinho. Cada uma vai ver o que é importante. Se quiser, faz primeiro o texto, desse texto, tira os tópicos, e aí grava com os tópicos, tá? Porque o gravar decorado fica fake. Fica que nem aquelas propagandas de político que está lendo o teleprompter e fala assim, meu nome é João da Silva, sou candidato do partido, aquela coisa que, né, super fake. Ninguém fala desse jeito, né? A gente fala, meu nome é João da Silva, sou do partido tal, né? Então, esse texto duro estraga tudo, não gera conexão. Então, tem que ser esse texto falado, soltinho, que vai tocar no coração de quem está do outro lado. Nossa, olha, a Andréia está falando para mim isso, porque é justamente o que eu preciso, uma trança que seja mais rápida, tá? Então, comecem a treinar isso. A primeira vez vai ser mais difícil, a segunda vai melhorando, a terceira, a quinta vai estar sensacional, pode ter certeza. Mas se disponham a fazer isso, tá? Não fiquem se restringindo. Contar histórias é uma outra coisa muito legal. Contar a sua história, pode ter um vídeo que você vai contar a sua história, por exemplo, né? Porque as pessoas se conectam com histórias. As pessoas se conectam muito mais com histórias do que com números, com dados. A gente começa a falar tantos por cento, X%, metade, chega no meio do vídeo e você já não lembra mais nada do que você assistiu. Quando você conta uma história, a pessoa sempre lembra, e às vezes até repassa essa história para frente. Você pode mostrar bastidores,
a gente estava falando do bolo, por exemplo, você pode mostrar como é que você escolhe a cenoura para fazer o bolo. Ou como é que você prepara a cenoura para fazer o bolo. Só a cenoura pode valer um vídeo curtinho, de 20, 30 segundos. Você vai ajudar as pessoas a pensarem de uma outra forma na hora de preparar um bolo de cenoura. Ah, mas vai virar minha concorrente? Não, quem quer comprar de você vai comprar de você. Né? Mas você está tornando o seu Instagram um lugar legal que as pessoas querem estar sempre ali. Porque, nossa, a fulana sempre está me dando dicas muito legais. Ah, o segredo do bolo dela é a cenoura, sei lá, amassada de um jeito diferente. Enfim, dá para a gente fazer uma série de coisas para chamar a atenção de quem está assistindo a gente, né? Cliente e prova social. O que é prova social? É alguém falando que usou o seu produto ou que comeu o seu bolo e gostou. Então, de repente, tem alguém que sempre compra de você, você pode pedir para essa pessoa: ah, Cláudia, você pode gravar um videozinho para mim falando que você gostou do meu bolo e tal? A pessoa te manda esse vídeo e você pode publicar também, né? Porque daí, quando tem alguém falando que é gostoso, a gente já vai querer também. Então, isso vai fazer com que as pessoas queiram, né, o seu produto. Ah, sei lá, a pessoa é manicure, né? Ah lá, confeiteira. Todo mundo gosta, todo mundo ama confeiteira, viu? A gente sempre quer ver um doce, aquela imagem do chocolate, né, caindo. Enfim, são imagens muito legais, que dá para usar também. E algo que você viu, de repente. Vamos supor, né, Eli, é isso, a confeiteira? Ela pode falar, assisti uma reportagem hoje de Paris, no jornal, ou vi na internet, que eles usam um ingrediente diferente para fazer o bolo de coco. Eu vou testar aqui, hein? Depois eu trago o resultado para vocês. Só isso já vai fazer as pessoas querendo voltar na sua página para ver que ingrediente é esse, como é que é esse bolo, né? E você falar sobre isso não vai fazer ninguém comprar o bolo. Que daí é que as pessoas vão querer comprar o bolo para saber o que tem nesse bolo que ficou tão gostoso assim, como é que foi usado esse produto novo. Então, são algumas sugestões de como você pode usar aí a criatividade para fazer vídeos, tá? O que faz a diferença, gente? O tempo que eu falo, a velocidade e a energia que eu coloco. Oi, gente. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como fazer um bolo de chocolate. Alguém vai querer comprar? Alguém vai querer ver alguma coisa sobre isso? Não, porque já deu sono, né? No oi, gente, eu já fui embora, já fui dormir na minha casa. Então, tem que entrar para cima, né? Hoje eu vou ensinar a fazer um bolo diferente de chocolate e que, olha, não engorda. Seria lindo, né? Mas, assim, já entra no vídeo para cima, né? Ainda que você tenha efeito tópico, a primeira... Olha lá, maquiadora. A primeira fala sua precisa ser olhando para a câmera, precisa ser para frente, precisa ser uma coisa legal de falar, né? E fale como se você estivesse contando para alguém. Você vai conhecer uma técnica diferente de maquiagem que vai ser muito mais rápido na hora que você for sair, por exemplo. Então, você fala olhando para a pessoa. Vou te contar uma coisa legal, fica aqui comigo, tá? Respiração. Vocês percebem que enquanto eu estou falando com vocês, eu estou fazendo uma respiração tranquila? Quando eu vou gravar vídeo também, tá? O que acontece normalmente? Quando a pessoa vai gravar vídeo, às vezes ela fica ansiosa. E aí a respiração fica curta, fica... Qual é o problema? Respiração curta, respiração rápida, vai fazer com que o nosso coração tenha que bombear mais sangue. Bater mais rápido, tá? E vira uma cadeia uma sequência no nosso corpo. Então, o pulmão está respirando mais rápido, o coração está batendo mais forte para acompanhar, que senão dá um tilt, né? E aí, a oxigenação do nosso cérebro começa a ficar prejudicada. A gente esquece o que ia falar, a gente não lembra, a gente fica meio atordoada. Então, quanto mais tranquilo eu respirar, mais o meu sistema vai funcionar da melhor forma possível. E aí eu vou conseguir lembrar o que eu tenho que falar, eu vou conseguir pensar, que é ali, ó, cabeça pensa e boca fala. Ah, sério, Elaine?
Parece bobo, mas eu estou pensando, eu estou raciocinando enquanto eu estou falando com vocês. Não é? Quando vai gravar um vídeo, precisa ter esse tom também. Eu penso no que eu falo, eu não decoro o que eu falo. Por isso que é legal o tópico, porque daí eu tenho que pensar sobre e não decorar. É isso que gera conexão com as pessoas. É quando eu estou falando com elas, como se eu estivesse conversando com elas. E não alguém repetindo uma coisa que eu decorei para falar para vocês. Vê a diferença? Eu estou pensando para falar. E não ficar pensando o que eu faço com a mão, se eu pisco, se eu não pisco. Deixa o seu corpo fluir, tá? Se você não pensar, tudo flui da melhor maneira possível. Agora você fica pensando assim, nossa, o que eu faço com o braço agora? Nossa, aí vai dar um tilt no seu cérebro e a chance de não ficar bom é muito grande. Deixa o corpo fluir, porque ele flui super, super bem, super tranquilamente. Diquinha de ouro para vocês. Vou gravar um vídeo, sei lá, ainda não me sinto bem para gravar, tô meio insegura, tô meio ansiosa, tô na correria. Gravar vídeo na correria não dá certo, tá? Tem que estar com a respiração boa. Então, eu vou ensinar para vocês uma respiração que é muito legal. Isso vale também para quem tem crise de ansiedade, só que tem que detectar o início da crise. Depois que entrou na crise, não dá mais, tá? Estou falando isso porque um aluno meu conseguiu evitar ter crise de ansiedade quando ele lembrava de respirar. O que vocês vão fazer? Vão puxar o ar em 4 tempos, segurar por 2 e soltar pela boca por 8. Eu vou fazer uma vez aqui. Se vocês quiserem fazer acompanhando, vocês vão ver que já dá uma tranquilidade. Então, ó. Lembrando que, né? Tá? Eu vou puxar o ar em 4 tempos, que é como assim. Se vocês fizerem isso 3 vezes seguidas, terminou, puxa de novo em 4, segura 2, solta em 8. Vai dar uma organizada no sistema de vocês, no cérebro de vocês, que vocês vão sentir até mais leve. Você não fez agora comigo? Tenta fazer depois em casa. Então, puxa devagarinho em 4. Perceba que dá uma calma, fica gostosinho, né? Então, isso vai ajudar muito naquele momento de estresse, de ansiedade, brigou com alguém, enfim. Isso traz a gente de volta ao nosso eixo, tá? E hiperfoco. O que é o hiperfoco? Ah, mas não paguei, não sei o que. Nossa, eu tenho que fazer conta. Putz, não levei o menino na escola. Não, sei. Não, agora eu vou gravar. Não tem menino na escola, não tem conta, não tem... tem, mas deixa pra lá nesse momento. Agora eu vou gravar. E se proponha a fazer isso. Vou sentar aqui e vou gravar. E vou mesmo, tá? Essa tomada de decisão faz a gente conseguir resultados muito melhores. Eu tive alunos que às vezes ficavam muito ansiosos, né? A gente fazia as aulas, nossas eram dentro de um estúdio de TV que tinha dentro da universidade. E aí eu fazia eles chegarem num nível até quase de raiva. Então, mas não consigo. Você consegue. Mas você não consegue. Consegue. Não consigo. Consegue. Consegue. Tá bom. Aí ia lá e saiu o melhor vídeo do mundo. Porque às vezes precisava de uma raivinha, sabe? De sair daquela zona do, ai meu Deus, pobre de mim, não vou conseguir. Eu falava, não, então vou fazer. E aí fazia e ficava muito legal. Porque é decisão, sabe? Como tudo na vida, a gente tem que tomar a decisão. Precisa da decisão. Se ficar no ai, 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 não consigo, papel de vítima, não dá certo. A gente tem que tomar essa decisão, tá? Um pouquinho de parte técnica para vocês. Qual é a melhor iluminação do mundo? A natural, a da janela. Tá? Ah, mas eu não tenho ring light, eu não tenho essa softbox, que é essa caixinha aqui. Janela, mas não de costa, de frente para a janela, tá?
Não precisa nem o sol estar batendo na janela. A claridade do céu em você é a melhor luz que existe. É a mais bonita. Inclusive, deixa a nossa pele assim, ó, um must. Então, não tenho equipamento para gravar. Tem um celular, tem uma janela? Então, você tem, tá? Posso gravar fora, na rua? Pode. Só cuidado com o sol do meio-dia, porque ele bate aqui em cima da nossa cabeça e aí marca aqui, né? Porque a gente tem, o nosso rosto tem, né, os buraquinhos. Então, aqui fica, a olheira fica grande, fica meio que um bigode, porque o sol está batendo em cima e faz sombra no que está embaixo. Aqui no pescoço fica uma sombra. Mas se precisar também, vai com sombra tudo. O importante é gravar, tá? Mas se puder evitar o sol do meio-dia, é melhor. Sol depois das 5, 5 e meia, às vezes ele fica muito fraquinho, a luz. Então, se puder gravar antes disso também. A luz da manhã é sensacional. Qualquer janela com luz da manhã, ó, fica lindo. Então, dá para aproveitar bastante. Então, não dá para falar que porque eu não tenho iluminação eu não posso gravar. Pode sim, ficar lindo. A imagem, câmera, smartphone, normalmente a gente grava, né, com o smartphone, nosso famoso, bom e velho celular. Aonde que eu deixo a câmera? Pode ser na altura dos olhos ou pode ser um pouquinho para cima. Eu gosto de gravar, às vezes, com a câmera um pouquinho para cima, assim, virada para mim, um pouquinho para baixo para mim. Eu acho que dá uma ambientação legal. Mas aí você vai achar o seu ângulo, a gente chama, né, de ângulo, enquadramento. Você acha que fica melhor para você, né? Não é bom deixar embaixo, porque daí pega muita gente daqui para cima, assim, daí não fica muito legal, tá? A câmera embaixo, ela mostra uma parte que a gente nunca mostra na vida real, né? Ninguém fala assim com os outros. Então, deixa, né? Oi, tudo bem? Vim aqui falar com você. Não dá. Então, tenta deixar, né, um pouquinho mais na direção do olho mesmo a câmera, que fica legal, tá? E aí você acha a proporção que você quer. Ah, quero mais aberto, mais fechado, quero só rosto, quero um pouquinho mais longe, né? Pode ser na mão? Pode. Se você não treme muito, pode. Ah, mas tem tripé, mas eu não tenho tripé. Tem hoje umas ring lights, né? Aquela que a gente mostrou redondinha, que já vem com tripé. Mas se você não tiver, também não tem desculpa. Pega uma pilha de livro, põe uma lata, põe os livros em cima, bota seu celular de pé e atrás bota um álcool, ou bota uma garrafa, ou bota um pote que não vai derrubar o celular. Para tudo tem jeito, tá? No começo, quando entrou a Covid, que eu tinha que fazer chamada de vídeo com o celular, eu fazia isso. Eu não tinha tripé, porque não usava na época. Então, eu pegava uma pilha de livros, botava em cima da mesa, uma pilha grande mesmo. E aí colocava na época, garrafa de álcool 70, e colocava o celular escorado na garrafa. Ninguém estava vendo. A pessoa estava olhando minha cara na hora que eu estava falando, mas não estava me vendo. Então, tem jeito para tudo. Dá para escorar o celular num monte de lugar. E agora também inventaram aquelas ventosas, né? Que você cola no celular, você cola na geladeira, você cola no armário, você cola no vidro da janela, que é baratinho também, que dá para usar. Ou um tripézinho mesmo, ou na mão, se você não tremer muito, tá tudo bem. Bota na mão e segue a vida. Não tem motivo para não gravar. Eu trouxe um pouquinho de comunicação verbal e não verbal, porque é importante vocês terem essa informação. Verbal, o que é? É tudo que eu falo. Não verbal é todo o restante. O que significa não verbal? A roupa que eu estou usando, a cor que eu escolhi, o que está escrito, às vezes, no vídeo, se eu coloco alguma informação ou não, o volume da minha voz, a intensidade que eu coloco, tá? A música que eu uso, a trilha sonora, os ruídos que estão em volta. Lembrando, gente, que a gente falou aqui de intensidade e volume da voz, a gente não pode gritar e nem afinar a voz na hora de falar, tá? Às vezes, a pessoa quer ser muito querida, ela fala assim, oi, hoje nós vamos falar sobre um bolo novo que eu estou lançando. Quantos anos você tem? 10? Não, quem tem 10 anos não lança bolo. Pode até lançar, mas não é o caso, né? Tem que ter mais de 18 para fazer parte desse grupo, não é? Então, gente, não façam voz infantilizada, tá? Voz infantilizada é para falar com o cachorro, com a criança de vez em quando, nem que a criança é muito bom.
Então, não use voz infantilizada, tá? Você não precisa ser queridinha, você precisa passar credibilidade para as pessoas quererem comprar de você. Então, use a sua voz, não mude a sua voz, tá? Outra coisa, não grite, não afine, aí não para ser querida, mas para querer impor alguma coisa. Que é super importante que faça isso. Quando eu afino a voz, significa que eu estou insegura. A mãe que fala assim, João, vai arrumar seu quarto. Ela está insegura, porque ela já pediu 12 vezes, o João não foi. Tá? Então, voz gritada, ou quem grita, sempre está inseguro. Porque quem está seguro vai falar assim, João, vai agora arrumar seu quarto, ou você vai ficar 1 mês sem celular e videogame. Eu duvido que o João não vá. Tá? Então, gritar significa desespero. Gritar significa que eu já perdi. Gritar significa que eu estou impondo alguma coisa porque eu não confio naquilo que eu estou dizendo. Então, não gritem, tá? Evitem ao máximo gritar. Ah, de vez em quando perde a estribeira com o filho, tal, mas ainda assim tenta lembrar de não gritar. Porque daí você vai falar de um jeito que ele vai até assustar. Epa, o que aconteceu com a minha mãe? E vai te respeitar muito mais, tá? Então, lembra sempre, não afina a voz. Usa sua voz normal, sua voz de fala, porque é isso que vai chamar a atenção das pessoas, tá? Eu trouxe um pouquinho sobre pitch. Eu não sei se vocês estão muito acostumadas a ouvir essa palavra. O que é pitch? É um tempo curto que dão, às vezes, num evento para você apresentar a sua empresa. Normalmente, as pessoas dão, assim, 1 minuto, 2 minutos para você apresentar a sua empresa. Ou para falar do seu produto, daquilo que você vende, né, ou do serviço que você oferece. Eu trouxe isso aqui porque é cada vez mais comum, né, em eventos, às vezes até em grupos de mulheres também. Ah, faz o seu pitch, fala aí da sua empresa. Então, o que é importante? Ali eu coloquei aqui uma apresentação breve, né? Então, você abre com uma informação importante. Depois, já fiz pitch dar um nervoso, É porque é rápido, né? Você não pode ficar tempo falando. Às vezes tem alguém cronometrando, inclusive. Então, eu trouxe aqui um passo a passo para ajudar vocês. Então, começa com uma informação importante. Que problema eu resolvo? A solução para quem é e por que me escolher e uma chamada para ação. De novo, a chamada para ação está em todas, né? Como é que ficaria na prática, então? A informação importante. Olha, muitas mulheres ficam até 4 horas para trançar o cabelo. De novo, é uma situação fictícia, tá? Muitas mulheres ficam até 4 horas para trançar o cabelo. Com a técnica que eu trabalho, que é o problema que eu resolvo, esse tempo cai pela metade. Qual que é a solução que eu ofereço? Com o uso do produto X, eu consigo trançar em até 2 horas. Para quem que eu estou falando? O meu trabalho atende mulheres que precisam de agilidade e ainda querem ficar maravilhosas. Por que me escolher? Além de profissionalismo, no meu salão, toda mulher é tratada como merece, como uma rainha. E aí, minha chamada para ação. Se você quer trançar o seu cabelo usando produtos de qualidade, com agilidade e muito profissionalismo, é só me chamar. É só fazer contato, tá? Aqui é mais assim, para vocês terem uma ideia e guardar para vocês isso, porque ajuda muito você ter uma linha de raciocínio na hora de apresentar, senão dá uma ansiedade, tem alguém cronometrando, aí você fica, e agora o que eu falo? Né? Dá aquele coiso na gente. Então, eu trouxe essa informação porque, como isso está muito em alta hoje, isso é muito comum, é importante a gente pensar nisso, tá? Se você apresenta palestras, fala em público, ou precisa falar em público, gente, é importante olhar para o público. Já vi gente dando curso de oratória falando, olha lá no fundo da sala, não olha para ninguém. Não, você não está drogada, né? Olha para o público, sim. Inclusive para saber se o público está prestando atenção. Se muita gente começou a pegar celular, começou a desviar a atenção, chama alguém que está na plateia, faz uma pergunta para ela. Todo mundo vai voltar a olhar para você, porque vai ficar com medo de ser o próximo a ser chamado. Eu estou falando de bolo, por exemplo, e vejo que todo mundo começa a pegar o celular. Eu aponto para alguém da plateia e falo, você, que tipo de bolo você gosta? Todo mundo já fica certinho arrumado. Por isso que é importante olhar para o público, tá? Para saber como é que eles estão se comportando.
Não para você ficar mal, mas para trazer estratégias para chamar a atenção de volta do público, tá? Outra coisa importante, tá falando para público grande? De repente, alguém tá assim, ó. Às vezes nem é com você, mas tá fazendo uma cara de que não, ou tá discordando. Imediatamente, retome aquilo que você estiver falando e comece a procurar alguém na plateia que vai estar fazendo assim, porque vai ter, tá? E aí foca nessa pessoa na maioria das suas falas, porque você vai se sentir segura. O que está falando não, a gente não sabe sobre o que é, mas o que está falando sim, com certeza, para você, tá? Isso deixa a gente mais tranquila também. Vai fazer slide? Ele tem que ser um guia, não pode ter textão. Por favor, não leiam textão, não leiam slide quando estiver fazendo a apresentação, não fica de costas para o público lendo slide, tá? Então, vai fazer, vejam, ó, eu coloco sempre palavras-chave para falar para vocês. Porque daí você vai saber sobre o que é o assunto, né? Então, ele é um guia só para você ir falando sobre, tá? Postura, gente. Não me vão chegar com os ombros caídos, né? A gente às vezes projeta o quadril para frente, sabe quando a mulher está grávida que ela joga o quadril para frente, assim, para sustentar a barriga? Então, não. Vai dar uma palestra, tenta ficar retinha, né? Não é para ficar com peito de pombo, mas tenta ficar o mais retinha possível, tal, fazer as respirações importantes, né? Vai usar o microfone? É microfone de mão, um palmo distante da boca, tá? Não é para fazer que nem cantor de rap, que coloca o microfone aqui. Não, tá? Microfone aqui, a um palmo, mais ou menos. Estou usando o microfone, não preciso falar alto, tá? O microfone está captando áudio, então não fale alto, senão vocês estouram o ouvido de quem está ouvindo. Se for usar microfone como esse aqui que eu estou usando, ó, percebam que ele está para baixo da minha boca. Por que que isso é importante? Esse aqui vem até aqui, tem uns que vem bem aqui na frente da boca. Eu fui dar uma palestra uma vez, eram 3 pessoas que iam dar palestra. A primeira pessoa levou o microfone dela, que era tipo esse aqui que eu estou usando para falar com vocês, só que era aquele que vinha até pertinho da boca, assim. E aí, eu acho que ela nunca se tocou disso, não sei se aconteceu isso em outras palestras. Como ela abria a palestra, ela estava muito ansiosa, e a respiração dela estava... O que acontecia? Como ela deixou o microfone exatamente na reta da boca dela, quando ela falava, saía nas caixas de som. Então, gente, porque é super importante a gente fazer... Então, todo mundo percebeu que ela estava nervosa. Se ela tivesse baixado um pouquinho o microfone, ainda que ela tivesse uma respiração mais profunda, o som ia passar aqui, não ia pegar no microfone, tá? Então, cuidado, é bonitinho, ajuda, né? Fica com a mão livre, mas presta atenção como é que está a sua respiração e sempre deixa ou para baixo ou para cima, para não ficar esse que atrapalhe, tá bom? E o microfone de mão, usa aqui bonitinho, né? Cuidado para não falar com o microfone e mexer a mão assim, porque daí não captura o áudio, né? Você vai mexer a mão, mexe a outra que tá com o microfone e fica paradinho, tá bom? São só algumas dicas para vocês terem ideias. É isso, maravilhosas. Agora que venham as perguntas, hein? Ah, quero todo mundo cara de pau. Segundo alguns pais dos meus alunos, eu auxiliava a deixar os filhos com vergonha no bom sentido. Muito bom. Já vou passar a palavra ali para quem levantar a mão. Elaine, muito obrigada, querida. Eu estava aqui no grupo das nossas educadoras, a gente estava dando risada de várias coisas que tu foi falando. Uma das gurias colocou ali, eu odeio minha voz. Eu falei, olha que haram. Gente... Haram não vai para o céu. Muito bom. Antes de a gente abrir para as perguntas, porque daí eu paro de gravar o vídeo e deixo só transcrevendo aqui. Gurias, Flavinha está por aí para a gente lançar a nuvem de palavras? Está ali, ó. Vão ali no link que a Flavinha colocou no chat e coloquem lá nesse link o que vocês acharam dessa mentoria. Coisas boas e positivas, por favor, para essa mentoria maravilhosa. Tá? E, Elaine, vou te perguntar, então, a palavra ou a mensagem-chave que tu queira usar aí para a gente cobrar como presença das meninas depois. Tá, eu vou falar uma frase. Tá? Obrigada. A frase é:
Eu nasci para ser sucesso. Essa é boa, hein? Eu nasci para ser sucesso. Combinado? Anotem aí, gurias, quem puder botar no chat, já coloca também. E ali, ó, já estão colocando. E vão lá na nuvem, então, e encham essa nuvem de coisas maravilhosas, por favor. Depois vocês me passam a nuvem? Passamos sim. Tá Ó, bom. maravilhosa, sucesso, didática, excepcional, excelente, coisas em comum, esclarecedora, persistência, inspiradora, coragem, autenticidade, Olha lá. conquistas, Entenderam bem o que eu quis dizer, hein? viu? Tópico, Para escrever em tópicos, né? escrever tópicos, isso aí. Que mais? Incrível. Beleza, gurias. Então, vou parar de gravar o vídeo, vou deixar aqui só transcrevendo para vocês terem um pouquinho mais de conforto, privacidade para fazerem suas perguntas. Isso aí. Espera aí.